Olá, alunas do cursinho Popular do Boiaé. É um prazer estar dando aula aqui para vocês. A gente vai ter agora a disciplina de inglês. A gente está indo para a nossa terceira aula. E essa aula a gente vai estar tratando do assunto pronomes. Vou estar compartilhando aqui com vocês a tela. Vou criar aqui a tela para poder conseguirem acompanhar. E aí, começando então por pronomes, né? Os pronomes referem-se a pessoas, objetos, lugares ou assuntos previamente remetidos, né? Sua função portanto, ocupar a posição do sujeito, né? Ele vai ter essa característica de não precisar citar, né, o nome daquilo ou da pessoa, e aí, no caso, assumindo essa forma pronominal na palavra. Chamamos, só um minuto, por gentileza. Olá, boa noite. Tudo jóia? Só um minutinho que eu vou. Tudo bem com você? Tudo jóia. Só ver é porque eu não estou conseguindo ver a tela, só um minutinho que eu vou trocar aqui. Ariana? É você que Isso. apareceu? Ah, tá, joia. Ó, prazer te ter aqui. Eu tinha começado a apresentação do slide, está no inicinho do inicinho, que eu achei que ninguém viria, e aí eu falei, não, vou gravar para deixar gravado, né, para as alunas. Inclusive, estou devendo a aula a última aula. A última aula eu gravei ela sem o slide, eu esqueci de pôr o slide. Eu vou ter que regravar ela com o slide, para vocês É. conseguirem, né, acompanhar, porque senão não dá. Como eu comentei com você, né, estava comentando aqui na aula, Ariane, eu estou nesse é o primeiro slide. Então você vai conseguir pegar meio que tudo, e aí fica qualquer dúvida, pode, né, me perguntar, mandar no chat aí. Eu vou tentar fazer de uma forma bem dinâmica, e aquela coisa, dessa vez eu coloquei tradução praticamente em tudo, porque eu acho que é interessante, né, que não forçar também a barra para as alunas de deixar tudo em inglês. Então, o que der para traduzir aí, eu coloquei entre parênteses para vocês conseguirem acompanhar depois também. Como eu estava comentando, essa aula vai ser de pronome, né? E aí os pronomes é tudo aquilo que refere a pessoas, objetos, lugares, né? Ou algum assunto que já foi falado anteriormente. Espero aí que ou o Júlio, não sei quem está tratando português, né? Mas assim, os professores de português provavelmente devem estar passando nessa parte. No caso do inglês, né, os pronomes, aqui a gente vai começar pelos pronomes pessoais, que eles são tratados de subject pronouns, né, que seriam esses pronomes pessoais que vão desempenhar esse objeto de sujeito no verbo, né? E aí a gente vai ter o I para eu, o you para tu ou você, né? O he, she, it, que seria tanto para ela, quanto para ele, quanto para ela. O we, que é para nós. E aí lembrando que, só voltando lá no he, she, it, porque no inglês, né, nessa língua anglo-saxônica, a galera não tem o hábito de tratar objeto, tratar coisa da mesma forma que a gente, né? Por exemplo, falar que a caneta, né, essa caneta é azul, enfim, eles têm uma outra forma de identificar o objeto, eles deixam esse it. O i para nós, o you, né? Pode ser tanto para vós ou vocês, no plural, e o they para eles ou elas, também no plural. Aí aqui tem uns exemplos de frase, né, que usam esses pronomes. E aí eu coloquei essa primeira frase, né, que vai ter essa referência do gato e do cachorro ali, usando o pronome we. Né? Então, o we está se referindo ao cachorro e ao gato. Aí está falando ali, no caso, né, que fazem parte da vida dessa pessoa que está falando. Então, quem faz parte dessa vida? Eles, né? Tanto o gato quanto o cachorro. Então, provavelmente é mais de uma pessoa que está falando essa frase, né? Tanto que nós temos um cachorro e um gato e eles fazem parte da nossa vida. O segundo exemplo que eu trouxe é de provavelmente um homem, o Michael. Então, o Michael ele está se referindo aí falando que ele trabalha, né, num hotel. E aí na segunda parte né, na segunda frase ele no caso trabalha na recepção. Então, he. E a terceira frase de exemplo é essa frase onde essa
mulher, provavelmente Kaleig. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome, assim, eu achei até estranho, mas é um nome feminino, né? E aí tá falando que a Kaleig chegou atrasada no trabalho. No caso, ela está falando, né? Quando a Kaleig chegou no trabalho, ela percebeu que tinha esquecido as chaves, né? Então, ela, o she realized she had. Então, ficou esse exemplo. Aí já vamos passar rapidinho então para os pronomes oblíquos, né? Os pronomes oblíquos ou os object pronouns. São pronomes que adquirem função de objeto de um verbo, né? Ou de uma preposição, ou até mesmo de uma frase lá no infinitivo, que é um me, tu, ti, né? Enfim, aí é as frases no infinitivo. E aí eles mudam um pouquinho também, e aí fica me, para, no caso, me e mim. O you mantém mesmo, o him, ele vai servir tanto para o, a e lhe, o us vai ser para nós, o you também repete, né, para vós e vos, e o them para os, as e lhes. E aí eu trouxe aqui também alguns exemplos dessas formas, né, de pronome dentro de uma frase para ver se consegue pegar um pouquinho melhor como que seria o uso delas. Então, eu o vi no supermercado, né? Então, esse o vi viraria só o him, né? Então, esse him vai ter a função do o ali para falar que viu alguém no supermercado. A segunda frase, né? Essa pessoa que está falando, ela está afirmando que aquilo que ela tinha dito era verdade, né? Então, no caso, né? Eu lhe disse que era verdade. Então, I told you it was true. Então, assim, é porque o I, né, no caso, a pessoa, ela está falando para o outro, e aí, como o you não varia muito, né, o you normalmente, muito difícil ele variar o você, e aí ficou desse jeito, fica, né, desse jeito na frase. Já o terceiro exemplo que eu trouxe dentro desses pronomes, dessa classificação de pronomes, aí está falando que esses caras estão sozinhos. E aí a gente vai passar um pouquinho lá na frente também para explicar essa formação aí. Por exemplo, no caso é o twos guys. Então esses caras estão sozinhos, tente interagir com eles. Aí o eles ficou them, né, que é essa última palavra ali em negrito. O último exemplo que eu trouxe dessa categoria de pronomes, né, no caso é uma pergunta onde a pessoa está falando assim, você sabe quem que é o Alex, né? E eu estou procurando por ele. Então, para não repetir a palavra, estou procurando pelo Alex, a pessoa utilizou for him, né, por ele. O him tem essa função aí de substituir um indivíduo masculino, por exemplo. Falando um pouquinho dos adjetivos possessivos, inclusive essa é a próxima aula nossa, a gente vai falar de adjetivos especificamente, mas como os adjetivos possessivos ele tem um pouco de característica também de pronome, né, dependendo da forma que encaixa na frase, ele entra aqui nessa parte. Então, os adjetivos, embora levem o nome e a função de adjetivos, né, os adjetivos possessivos, eles indicam posse. Então, né, eles estão de acordo com o pronome de referência, qualificam substantivos, né, então, portanto, devem vir acompanhados deles. O que quer dizer isso? É a ideia de que esses adjetivos eles vão ter essa função de caracterizar um objeto. Então, meu, seu, nosso. Eu acho que o melhor exemplo para vosso, né, porque aí é na linguagem mais culta, né, vosso, enfim, acho que é o único exemplo que dá aqui, porque de certa forma o meu, o seu, o deles é uma forma muito mais prática de poder falar. E aí, na coluna, né, da esquerda vai ser a forma em inglês, my, your, his, her, ou its, né, que aí tem essa variação dele, dela. Lembrando que no inglês eles não têm a mesma palavra, onde mudando a última letra, vira o gênero, né, altera o gênero. Eles não têm isso, eles têm uma palavra para o gênero masculino e uma palavra para o gênero feminino, que é diferente um pouquinho da gente. Aí o we vai ter essa função de nosso também, de nossa. O your vai ter essa função, né, do vosso, no sentido do plural. E o they, a mesma coisa, né, o deles, o delas. E aí um exemplo dessa forma desses adjetivos seria então, né, este é seu celular, no caso dessa pergunta, né, este é o seu celular.
o segundo exemplo seria: meu namorado está aqui hoje, né? Então, my boyfriend, enfim. E os nossos pais virão amanhã. Our parents, e aí continua a frase. Então, uma forma de usar esses adjetivos, né, pronomiais para estar compondo uma frase. Voltando aí para os pronomes possessivos, né? Voltando para os pronomes, agora a gente vai falar um pouquinho ainda dos possessivos, né? Eles são usados para substituição dos realmente ditos em algum momento da frase, né? Então a gente está lá falando da rua onde eu moro, né? Da rua onde você mora, por exemplo. Para você não ficar repetindo toda hora, a rua que eu moro, a rua que eu moro, a rua que eu moro, a gente usa, né, ela. E aí seria a aplicação nela, na verdade, né? Seria a aplicação desse recurso linguístico, desse pronome possessivo. A mesma coisa, tem o exemplo de como ele é escrito e falado na coluna da esquerda e o referencial dele na coluna da direita. Vou já pular para o exemplo, porque qualquer coisa você pode dar uma olhada no slide que eu vou disponibilizar ele, né? Para a gente não ficar também só falando aqui. Qualquer dúvida que você tiver, Ian, me fala, porque às vezes pode ser que tenha alguma pronúncia que você não, né, não saiba, e aí, ou que também você queira tirar uma dúvida, ou até mesmo me falar como que você acha que é, vamos construir isso junto, porque senão fica só eu falando aqui, e aí pode ser que cansa também para você. Beleza? Fique à vontade. Tá, joia. E aí o exemplo para essas construções de pronome do que a gente estava falando, né, do pronome possessivo. Então eu trouxe aí, né? Essas bicicletas não são nossas. E aí o nossas é essa palavra que está aparecendo ali, ours. E aí é pensar da pronúncia da palavra hora em inglês, mas é meio parecido. Enfim, e aí elas são deles, né? Na verdade a tradução ficou ali errado, porque como está falando das bicicletas, então é elas, né? Então elas são deles. E aí está esse exemplo mostrado aí também grifado de como que é. E aí é lembrar sempre que, tipo assim, às vezes a gente, pro Enem, a gente não precisa de falar, né? A gente precisa de saber, pelo menos bater o olho e saber do que eles estão falando ali, né? Pelo menos a ordem que está sendo falada, no caso aí do pronome possessivo. Aí trouxe esse segundo exemplo, né, que cada um tem uma história. Qual é a sua? E aí tá lá como que aparece esse sua nessa segunda frase. E o terceiro exemplo que eu trouxe é: eu tenho os meus problemas e ela tem os dela. E aí o dela também está aparecendo ali em negrito. Como que é esse dela nessa frase? Tem duas observações desses pronomes, que seria a seguinte. Lá na primeira aula, eu até comentei de alguns recursos que se tem para escrever a frase, né? Que você consegue usar alguns pronomes, né? O eu, o tu, usando uma apóstrofe, né? Com essa vírgulazinha em cima com S, que é uma forma de simplificar o verbo to be, né? Então, I am, né? Então, a apóstrofezinha e a letra M, isso eu sou, mas de forma bem reduzida, né? No inglês eles têm essa facilidade. Para isso aqui para essa parte que a gente está vendo dos pronomes, não pode usar. Não existe isso para eles. De pegar esses pronomes, né, que são pronomes que não são pronomes, os pronomes diretos, né, vamos dizer assim, que é eu, você, ele e tal. E para eles não pode, quando você vai usar para colocar no verbo to be. Então, hers, por exemplo, igual, tá? Não existe isso. E aí, tomar muito cuidado, que às vezes pode cair na prova do Enem justamente uma pergunta assim, né? Onde vai estar aparecendo essas conjugações, esse formato, que não já está errada aí a resposta. E aí, a segunda observação ainda dessa parte é que, embora pronunciado da mesma forma, né, o it, o its e o it apóstrofe s possuem significados completamente diferentes, né, sendo que o its com apóstrofe é a conjugação do verbo to be, né, igual eu dei o exemplo ali, que é, por exemplo, falando do lápis, né? Então, esse lápis é azul, e aí vai aparecer lá it, apóstrofe S,
enfim, pencil, no caso da caneta, né? Vou falar caneta que eu não lembro lápis aqui agora em inglês, mas a caneta é azul. Então, its pencil is blue. Então, dá para substituir. Em outras situações, igual a gente está vendo aqui de pronome, também, se você faz isso, se a questão do Enem está aparecendo assim, tá, e é uma questão de pronome, que no caso no Enem, né, as perguntas são em português. Então, tá falando alguma coisa de pronome, apareceu desse jeito, tá errado. Não é, é pegadinha. Colocar apóstrofe nessas palavras. Passando um pouquinho para frente, então a gente vai falar agora de pronomes demonstrativos ou pronomes adjetivos, né? Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que identificam, apontam coisas, pessoas, lugares, qualquer referência dentro da frase. E esses pronomes demonstrativos adjetivos, eles substituem em singular plural e próximo e distante, tanto no espaço quanto no tempo. E aí eu trouxe aqui tentei montar esse esquema que eu acho que para tentar ajudar nessa questão desses pronomes demonstrativos. Então, um exemplo de um pronome, quando a gente vai falar, e ele está se referindo a algo que está próximo da gente, por exemplo, uma cadeira ou celular, né? Este celular. Então é this, que é essa primeira palavra aí, e assim, e mesmo assim no singular. Então é um celular. Se a gente está falando de um celular, do seu celular que tem na sua casa, então diz nananana. Se for mais de um celular, for dois celulares que estão em cima da mesa, por exemplo, já não aí já é essa palavra, né? These, né, essa segunda palavra de baixo, que é no plural. Agora falando do celular que está lá na cozinha. Então você esqueceu seu celular na cozinha, ou você esqueceu seu computador, tablet na cozinha, e aí você quer, né, a referência vai estar distante de você. Já é that, né, que é essa outra palavra aí embaixo do distante. E a mesma coisa, se for dois celulares ou uma bolsa e um celular, e aí você quer, né, a pessoa está lá tentando falar daquilo, no plural, aí já é those, que é essa palavra daí de baixo. Que aí também, dentro da construção, sempre nas questões do Enem, pode ser que dependendo da frase ou dependendo da informação que eles querem que você tire, eles vão sacar isso. Se você está pegando o plural, se você conseguir entender quando é singular, quando é plural, porque às vezes a questão é simplesmente marque a errada ou marque a certa, né? E aí, se você sabe usar o this, o that, o tis, o those, que, querendo ou não, é uma regrinha bem básica para eles, né, para os falantes aí de língua inglesa, já é uma forma de garantir, pelo menos, entender a frase, saber o que está certo e o que está errado. E aí eu trouxe esses exemplos, né? Então, posso assinar com esta ou aquela caneta? E aí está lá grifado o que é o que. Você gostou desses jogos? Né? Então também está grifado ali a palavra, e aí é lembrar se ela é singular, se ela é plural, se ela está falando de algo perto ou se ela está falando de algo distante. Este carro é mais rápido do que aquele. Então também está aí grifadinho para mostrar, né, qual que é plural, qual que é singular, o que, que é perto, o que, que é distante. E esses são tempos difíceis, esses que a gente está vivendo no Brasil, inclusive, né? Então tá aí, né? Tá a palavra grifada porque está referindo a que momento que é. É o agora, então tá perto e é plural, né? Esses tempos são difíceis. Para esses pronomes também tem aí uma regra, né? Pelo menos uma observação, não é uma regrinha, mas a observação é para não confundir pronome demonstrativo com demonstrativos adjetivos, tá? E aí eu trouxe dois exemplos disso só para entender mais ou menos o que é, porque mais uma vez, pode ser que lá na questão do Enem, a frase ou o slogan ou a mensagem que você vai estar lendo, pode ser que caia essa pegadinha, né, que de pronome demonstrativo e de demonstrativo adjetivo. No caso de um pronome demonstrativo, esse exemplo aí é essa frase, olha, isso parece caro. Esse isso, ele é this. Quando você vai lá no demonstrativo adjetivo, o this, que é a mesma palavra, ela assume outra ideia, que seria, né? Este escritor é incrível. Então, olha, o demonstrativo adjetivo, né? Ele está selecionando, ele está dando uma característica para um sujeito.
que é o escritor, aqui no caso, né? Então, tá meio que tá bem tanto que precisa de um sujeito esse diz nessa forma. Toda vez que o diz vier com alguma coisa, e aí é lembrar que nesse caso aqui o escritor é a palavra escrever é a palavra write. Toda vez que tem normalmente no inglês a terminação er, que é até da aula passada, existe essa tá dizendo que é alguma coisa, alguma coisa no sentido, por exemplo, igual aqui, write é escrever, writer, né, é escritor. Então, aí o outro exemplo seria build, que é construir. Builder seria construtor. Então, é observar só isso, porque ali no caso do pronome demonstrativo, né, this looks expensive, né, isso parece caro. Depois da palavra this, não é um sujeito, né, tá vindo, na verdade, ali um verbo. Então, que já dá para ver, opa, isso não tá, como não está se referindo, não está ligado a alguém, a um sujeito, então isso é um pronome demonstrativo que é, no caso, e ele é um pouco, na verdade, um pouco não, ele é bem diferente, é a mesma palavra, mas assumindo uma característica diferente que pode mudar todo o sentido de uma frase ou de uma figura que tiver ali para você interpretar, que a pergunta vai vir logo na sequência, e aí entra. Eu recomendo, marreta essa parte, que aí às vezes não é nem bom entender, mas marretar mesmo, fazer uns exercícios assim de escrita para lá na hora do Enem meio que saber separar esses dois momentos. Falando um pouquinho de pronomes reflexivos, né, esses pronomes eles indicam que a ação do verbo reflete no próprio sujeito, né? Então, ao concordar com o sujeito, vão após o verbo e se caracterizam pela terminação em self para o singular e selves para o plural. O maior exemplo que a gente tem no Brasil é o self-service, né? Ou seja, sirva-se a si próprio, né? Ou sirva-se, simplesmente sirva-se. Ah, acho que não precisa, né, de falar ali os pronomes pessoais, e aí as referências para ele tá na frente, né? Então, myself, yourself, himself, também não vou ficar falando aqui não, tem toda essa sequência aí. E aí, o que que ele significa, né? Que eu acho que é válido também a gente pegar essa observação do que ele significa, porque necessariamente pode ser que não seja aquilo que a gente imagina. Então, é sempre bom a gente ter essa analogia na nossa cabeça, e aí pegando o exemplo do primeiro, né, que é no caso o me, o meu, né? Então, me, eu mesmo e a mim mesmo. Então tem todo esse significado quando você junta esse self no caso no pronome. Lembrando que para o plural não é self, é selves, e aí tem o exemplo ali, para nós, né, no caso, nós mesmos, vós mesmos ou vocês mesmos, e também eles ou elas mesmos, né? Selves. E aí um exemplo para esse pronome seria, né? Ele se cortou enquanto se barbeava, né? Então, ele se cortou, no caso, himself, né? Se cuida ou vai com Deus, é essa segunda palavra. Eu acho, assim, essa é um pouco meio viajada, porque entra também que eles têm uma outra noção de construção linguística, né? Tanto que o vai com Deus nem tem a palavra Deus na frase deles. Mas é assim que eles lidam, né? É diferente da gente, no caso. Tanto que o yourself aí vai ter meio que uma função de você mesmo. Tanto que para mim faz muito mais sentido se cuida, né? Take care of yourself. Care, essa palavra care, C-A-R-E, ela significa cuidado. Cuidado no sentido de proteção, assiduidade, né? E aí, né, o take care seria mais ou menos esse tenha cuidado, ou tenha, que aí vira o se cuida. Só que o se, no caso, seria todo esse of yourself virou o se cuida. Mas o vai com Deus, para mim, foi. Até eu, quando eu vi assim, eu fiquei, nossa, diferente, né? E a terceira frase, a Jéssica se matou, né? Então, que aí seria, né? A Jéssica killed herself. Então, fica essas funções para o self, como que a gente interpreta elas aí para
para o português. Para essa parte, tem duas observações. Em certos casos, os pronomes reflexivos eles são usados para dar ênfase à pessoa que pratica a ação, né? Então, por exemplo, quando você usa tanto o pronome, né, a forma normal do pronome, junto com o pronome reflexivo, é porque você está dando ênfase mesmo, igual essa frase, eu mesmo fiz a lição de casa. Aí você usa do jeito que está ali. I e myself junto, que normalmente não se usa junto. Toda vez que você usa junto, né, por exemplo ali, o I e o myself, é porque você está meio que no inglês eles têm essa característica de tentar dar uma força para a frase usando esse jogo de palavras. E aí essa é a função. Eu mesmo que fiz minha lição de casa. A mesma coisa é a segunda frase. E eles próprios que prepararam essa surpresa. E aí eles juntam, né, essas duas palavras. Outra observação é que quando precedidos, né, vem antes deles ali a preposição by, nessa palavra by, preposição by, emprega-se o sentido de uma ação realizada sozinha. Também, mais uma vez, eles meio que usando os artifícios da palavra para poder dar ênfase numa frase. Então, a frase é, eu não posso fazer nada sozinho. Então, by myself, né? No sentido de, eu não posso fazer nada sozinho. E a segunda frase é, o que você faz quando você está sozinho? Então tem essa função aí, quando eles usam a pessoa, né, usou by yourself, tá dando essa ênfase. O que você faz quando você está sozinho? Passando um pouquinho para frente, essa é a parte de pronomes interrogativos, né? Quem, de quem, qual, que, né? Que seriam esses pronomes aí. E aí tem duas formas, né, para pessoa e para coisas. Que aí, mais uma vez eles separam. No inglês eles separam coisa de gente, vamos dizer assim, né, de pessoa, para poder usar palavras diferentes. Eles não têm esse mesmo referencial igual nós temos aqui, que coisa e pessoas a gente trata meio que da mesma forma, vamos dizer assim, né? E aí tem esse quadro que também eu acho bom marretar, porque ajuda muito a entender na hora da pergunta que está sendo feita lá no Enem, o que está sendo perguntado, se é quem, se é de quem, se é qual, se é que, o que, por exemplo. E também, porque dependendo de como a palavra for formada, você sabe se está falando de pessoa ou se está falando de coisa. Que aí pode ajudar mais ainda na hora de ver a pergunta do Enem e falar, ah, tá, então aqui eles estão falando de gente. Não, aqui não está falando de gente, não, está falando de objeto. Que objeto que é? E se estiver falando de gente, que pessoa que é? Porque isso tudo vai ajudando a interpretar a pergunta para chegar na resposta certa, né? Que eu acho que é o maior objetivo aqui de todas vocês. Não vou entrar muito naquele exemplo, porque eu acho que é melhor às vezes dar uma lida com calma, porque senão eu vou ficar falando aqui e pode ser que não absorva, né? E fora gastando tempo. E aí eu já vou passar direto para o exemplo, que eu acho que é uma forma mais prática de perceber isso. Então, ó, quem te contou, que é a primeira frase. Então, quem te contou está relacionado a uma pessoa, é uma pessoa que te contou. Então, está lá o termo que se usa, who, né? Para quem você contou? A mesma coisa, tá? De uma pessoa para outra pessoa. E aí tem lá a palavra que tem que ser usada, home. O que você quer? Também, de uma pessoa para uma outra pessoa. E aí esse o que tá lá a palavra que tem que ser usada, né? What. O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? E aí, como aqui a gente agora sai de gente e vai falar de coisa, porque animal para eles é coisa, né? Bicho, não é gente. Então, esse o que, repara na frase de cima. A frase de cima, o que você quer é what, começa com what. Embaixo é a mesma ideia, o que, nananana. Mas aí, como não está falando de pessoa, está falando de coisa, é which. Essa palavra aí é which came first. Então, o que veio primeiro? A galinha ou o ovo, né? Que o resto da frase não faz muita diferença. E aí, por último, é a frase de quem é essa chave, ou seja, né? De pessoa, uma pessoa querendo saber de uma outra pessoa. E aí, o de quem é essa palavra, whose. Falando um pouquinho agora de pronomes relativos, né?
Os pronomes relativos são aqueles que são usados para conectar uma oração ou frase, introduzindo o que se conhece como orações subordinadas, né? Elas podem interligar a noção de espaço, tempo, coisa ou pessoa. Ao se acrescentar "iva" ao final do pronome, dá-se o sentido de indefinição do substantivo. E aí eu acho que aqui a gente vai conseguir ter essa noção. Mais uma vez, eu não vou ficar falando aqui as palavras, mas aí, se você reparar, tem perguntando de gente, né, de pessoa para pessoa, também em relação ao espaço, né? Lugar, onde, quando. E aí, todas essas palavras, todos esses pronomes relativos, é bom pelo menos conhecer um pouquinho deles, que, mais uma vez, lá na hora do Enem, principalmente, né? Eu fiz alguns Enems, eu lembro, assim, eu nunca escolhi espanhol, eu sempre escolhi a língua inglesa. Muitas, praticamente, eu fiz 5 Enems na minha vida. Os 5 Enems tinham questões que tinham pergunta. E aí era sempre bom te nortear para saber do que estava falando, se era de gente, se era de coisa. E aí dá uma marretadinha aí nessa tabela, se conseguir passar, às vezes, num caderninho, anotando, né? Tal coisa, o quem, quer, porque isso ajuda demais a interpretação da pergunta. Às vezes você não conhece todas as palavras da pergunta, ou do enunciado, ou da frase, enfim. Mesmo porque as perguntas no Enem são em português, né? Eles dão a mensagem em inglês. Às vezes você não precisa de saber a tradução de tudo, mas só de você pegar mais ou menos o que está falando ali, já meio caminho dado. E aí um exemplo para esses pronomes, né, eu coloquei aqui, olha, eu posso escolher o que você quiser, que aí, né, o que está lá, né, o wherever, e aí eu vou escolher o que você quiser, que aí já muda, já, que aí vira o what, enfim. E aí tem todos esses exemplos, de quem, dê a quem pedir. O Isaac Newton foi o primeiro cientista que descobriu a gravidade. Quem descobriu a gravidade, né? Era um gênio na época. Essa é a garota cujo irmão está visitando o Canadá, e eu me pergunto se ela sabe ou não. E aí todas essas palavras, todas essas frases têm aqueles pronomes lá, e aí meio que tentar grifar, sabe? Tentar, então eu uso isso aqui para esse contexto, para porque aí é ver que algumas frases elas são tão simples na construção delas, mas que é bom ter essa sacada. Você está falando de gente, você está falando de coisa, para estruturar e entender pelo menos do que está falando. Agora a gente vai falar rapidinho aqui dos pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, né, eles vão se referir a coisa, pessoa ou quantidade que não são específicas. Inclusive, provavelmente esse é o tipo de pronome que cai na questão do Enem, porque como eles não têm essa especificidade, né, eles são indefinidos, realmente você tem que fazer um esforçozinho a mais para tentar entender do que está falando ali, porque até agora esses pronomes todos que a gente estudou são os pronomes mais presentes, por exemplo, em música, em filme com legenda, saca? Meio que o nosso ouvido está um pouco mais acostumado. Esses aqui não. Esses aqui eles já são mais presentes em leitura. Só que esses que às vezes o Enem gosta de elaborar, usar para formular uma questão. Eu, particularmente, quando eu estava montando essa aula, eu acho que essa parte é uma das partes mais importantes. E quando você estiver estudando, revendo esse material de novo, tenta focar nesse slide, pronomes indefinidos, porque eles, normalmente, as primeiras palavras são usadas com eles. E aí, mais uma vez, ter essa noção do que eles estão falando. Tem aí essa versão deles em inglês e a versão deles em português para poder ter essa noção, mas eu recomendo muito dar uma marretadinha neles aí, ó, colocar um, né, em frente do outro. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não tem exemplo, não. Esse eu não vou ter exemplo, porque eles são mais de marretar, entender e, na verdade, às vezes nem entender, é marretar mesmo, pegar e decorar.
aquilo ali, ó, porque para casar, tanto que o UOL, né, essa primeira palavra, é uma das mais usadas em vários textos do Enem, em vários textos de prova de inglês, e aí fica a dica. Nesse caso, é marretar. As outras, às vezes, dá para tentar entender, assimilar uma coisa com a outra. Essa daqui, tenta marretar, para conseguir mandar bem no Enem. E aí, deixei esse exercício, Eliane, para poder, quem tivesse aqui na aula hoje, quem puder assistir essa aula depois gravada, tentar resolver, porque essa aula já estava pronta. E aí, é possível que o inglês saia da grade, né, de vocês, porque foi até sugestão de uma das alunas que comentou que inglês não está fazendo, pode ser que não tenha, seja tão interessante, até porque, né, você viu lá, na verdade eu não sei se você está sabendo, né, mas que vai mudar a grade das aulas, né, terça e quinta-feira não vai ter mais aula. E aí vai ter que deslocar todas essas aulas que aconteciam na terça e na quinta e encaixar elas na segunda, na quarta e na sexta. E aí, desse jeito, inglês e espanhol vai sair. Então, provavelmente essa é a nossa última aula. E aí fica esse exercício, né, esses dois exercícios aqui que são sobre esse assunto que a gente falou. Eu vou ver a possibilidade de eu continuar fazendo os slides. Então, a gente não vai ter essa aula aqui como está tendo hoje, mas eu vou tentar manter o slide, porque aí entra. Pode ser que para alguma de vocês seja interessante ter inglês, né? Por mais que não tenha a aula, mas pelo menos ter esse conteúdo um pouco mais para tentar pelo menos ajudar a explicar no sentido de preparar vocês para a aula. Aí, no caso, inglês e espanhol, então, não vai ter mais. Eu acho que não vai ter, não. Porque a proposta que foi colocada era. Porque não dá, né? Porque você não estava na reunião, né? E aí, Não, qualquer eu estava coisa, sem celular. eu vou te explicar o que aconteceu. Então, a gente definiu que. Deixa eu só parar aqui Assim, eu sabia, a até gravação. sabe. Tá, joia. E aí a gente